Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o Neto repercutindo aí a vitória do Flamengo sobre o Corinthians de 2-0, partidaça aí do Flamengo, em especial do Lohan, claro, né? Fez uma partida excelente, a joia do Mengão. Vamos ver a repercussão do apito final com o Neto, com vários outros aí comentaristas também que vão repercutir essa grande vitória do Flamengo, que traz aí, né, agora uma partida boa depois de uma sequência ruim do time do Flamengo. Espera-se que o Flamengo continue melhorando e o Neto vai falar e vamos ver o que é que ele tem para falar do Flamengo e do Lohan também, que com certeza agora tá arrancando muitos olhares da mídia, hein? Vamos ver, créditos na descrição, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos ver. Seguinte, Corinthians e Flamengo, ontem a gente tem o ilustre aí do Corinthians e Flamengo, vamos lá. Primeiro você, meu querido Sálvio, teve alguma coisa nesse jogo que tenha tido alguma coisa de arbitragem que você possa falar para nós, que a gente possa discutir, de cartão ou não, alguma coisa que você tenha visto? Para mim, uma das melhores arbitragens que eu vi nesse Brasileirão. Parabéns. Para mim, não, a gente tem que falar realmente. Verdade. Ramon Abate apitou bem o jogo ontem. Tem muita reclamação do Flamengo no lance do Romero ali com o Alan. Para mim, correto o cartão amarelo, ele mostra o cartão amarelo para o Romero. Não vejo assim que tem uma agressão, que o Romero quisesse agredir, mas a arbitragem foi muito boa, Neto. Vamos lá então, a Marília, Lívia Nepomuceno e também Fernando Praz, da ESPN. Muito obrigado da ESPN, que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos vocês aí da ESPN. Que no manto azul dela possa estar junto com vocês numa perca, uma perca incrível desse ser humano que é o Antero. Né? Uma luz incrível para todos nós. Né? Vamos colocar o Thiago para falar junto com a gente e depois a gente discute aqui Flamengo e Corinthians. Vamos embora. Calor no Rio de Janeiro e os ânimos estavam quentes, principalmente no Flamengo. O Tite reencontrou o Corinthians e logo no momento em que o casamento com o rubro-negro não vive a melhor fase. Mas o resultado dentro do Maracanã foi positivo, para pelo menos acalmar os ânimos para a torcida rubro-negra. 2-0 para o Flamengo. O Flamengo dominou principalmente o primeiro tempo da partida. Conseguiu pressionar o Corinthians. Ayrton Lucas chegou a colocar uma bola na trave antes de Pedro fazer esse golaço no Maracanã. Na primeira etapa, os paulistas pouco assustaram o goleiro Rossi. O melhor lance para o Corinthians aconteceu já no segundo tempo. Primeiro, Yuri Alberto levou perigo. Na sequência, Kaká bateu a queima-roupa e Rossi fez ótima defesa. Mas o Flamengo realmente jogava melhor no Maracanã e com uma boa jogada de Gerson, Lohan ampliou o placar para 2-0. Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de forma momentânea, com 11 pontos somados. Já o Corinthians permanece com 5 e vê a zona de rebaixamento se aproximar. Você está a falar nisso à sexta rodada já, no rebaixamento? É isso? Acho que a dimensão do clube não se coaduna com esse tipo de pergunta, portanto é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. A grande maioria do torcedor flamenguista, ele tem o nosso carinho, ele tem o nosso respeito, ele tem a nossa consideração. Saber que ele vai passar um domingo de das Mães bem melhor. Esse torcedor é o carinho, é a nossa função de poder proporcionar. Retomadas por vezes acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade se fortalecer. No outro contexto, não. Vamos lá então, um jogo onde o Flamengo dormiu um pouquinho na liderança, com 11 pontos. Não fez muita força para mim, Lívia, para ganhar o jogo do Corinthians, apesar que no segundo tempo foi o gol, fez o gol com o Lohan, um tapa de perna esquerda do Gerson, que é uma coisa impressionante, o tapa que ele deu, quebrou a costela de todo mundo. O Kaká falhou, o menino também falhou no gol, que é o Carlos Miguel. Falhar no gol, para mim, não tem problema nenhum. O problema é a entrevista dele, achar que a imprensa é culpada. Aí você está errado, filho, porque o que o Fernando Praz já tomou... o Cuca está com a Gabi? Vamos lá, então, volta com o Cuca aí. A Lívia que estava falando? Não, a gente então, não tinha começado Lívia. ainda não. Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo precisava dar um retorno, né? Nos últimos 6 jogos foram 3 derrotas, 2 empates. Jogou bem, né? Uma vitória e várias justificativas que o torcedor não engolia.
Era o campo, era o cansaço, era o horário, era a altitude, era a bola. O Tite, eu acho que precisa entender um pouco mais, ele tem o titez dele, a forma dele falar, e eu acho que a gente respeita, mas ele tem hora que tem que cuidar um pouco mais do torcedor e olhar para o mesmo jogo que o torcedor viu lá na arquibancada. Fomos mal, não funcionou, não deu certo, eu tentei, ser mais objetivo. Ontem o Flamengo mostrou o que o torcedor gostaria, porque ele deu retorno em campo, o resultado venceu e convenceu. O Lohan foi muito bem na partida, colocou o jogo, a bola embaixo do braço, aí, assumiu o que precisava, ele só tem 17 anos, estava jogando na função do Arrascaeta, estava ali numa posição que ele falou que gosta muito de meio atacante, estava confortável em campo, foi muito bem. Eu não entendi muito do Corinthians com a linha de 5 e não tentar, ao menos, povoar o meio de campo, já que é um dos setores mais fortes do Flamengo, é justamente o meio de campo, depois o técnico tentou mudar. Mas mesmo o Flamengo vindo mal, Neto, a gente já esperava, né, um Flamengo que não tivesse tanta dificuldade. Para mim, o resultado é bom, venceu, tem um jogo importantíssimo na Libertadores pela frente, mas poderia ser mais. Foi bom, foi, mas o Flamengo tem que cuidar desse poderia ser mais. Vários gols desperdiçados, venceu. Antes que o torcedor fale, poxa, venceu, ela está reclamando. Não, é porque isso não vem de hoje, né? Chuta, tem posse de bola, ataca, vai, mas não faz. Ontem fez. Tomara que seja virada, Neto. Rapidinho, o Tite Pode falou falar assim... o que quiser. O Tite falou assim que nenhum título que ele ganhou foi linear. Que ele nunca teve esse conforto, né? Que ele sabe que tem um momento de oscilação, que seja então, Tite, o começo de uma retomada para o Flamengo. Eu não vou nem falar sobre o dinheiro que o time possui, mas o elenco, o material humano que você possui, você pode olhar para o banco, o corintiano, quando olha para o time, já sofre com o time que tem em campo. Quando olha para o banco, então, dá calafrio. Você tem um material humano, um dos mais ricos no Brasil, que seja o começo de uma retomada desse Flamengo. Ô, Fernando Praz, como você pode, você como foi um grande goleiro, um baita comentarista hoje, com a visão do Carlos Miguel, que vem pegando muito, né? E que veio substituindo o maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio. Ninguém é maior que ele. Para mim, para você também não, né, Marília? Não, para mim também não. Para nós dois que somos corintianos, ninguém é maior que ele. Ninguém é maior que ele. Ninguém. Ninguém é maior que o Cássio. Ele vai embora, né? Aí o Carlos Miguel faz um jogo, pega 3 bolas maravilhosas, não sei se você viu todo o jogo, fez defesas maravilhosas, mas toma um frango, que é normal, e é menino ainda, isso não tem problema algum. Como o Corinthians tem que entender isso? Deixa só o Fernando Praz falar, depois eu coloco ele. Porque você vai perder o Cássio vai embora. O Cássio vai embora. A não ser se o Corinthians conseguir fazer ele renovar o contrato, que eu acho impossível. Mas qual a visão sua como goleiro experiente que você é em relação ao Carlos Miguel num lance desse que goleiro é goleiro, né, irmão? Ô Neto, sim, eu sempre sou muito ponderado para falar de goleiro, porque às vezes a gente vê um goleiro fazendo um jogo ruim e ele é descartado, e às vezes vê um goleiro fazendo um jogo bom e ele já é idolatrado. Então, assim, goleiro tem que ter muita calma, né? Muita calma. Esses goleiros que jogam 10, 15 anos no mesmo clube em alto nível, esses caras têm que bater palma, porque é muito difícil. É difícil. E eu sempre falo assim, se eu for analisar um goleiro, eu não vou analisar ele pela ausência de erros, mas eu vou analisar pela constância dele. Se ele começar a errar muito, ok, eu posso ter uma avaliação ruim. E outra, o goleiro vai errar. E o Carlos Miguel está numa fase, entre aspas, de avaliação. Ele vai ser avaliado todo jogo. O jogo que ele for bem, ele vai ser avaliado. O jogo que ele for mal, ele vai ser avaliado. Mas acho que o mais importante para um goleiro, que a gente imagina do Corinthians, de um time grande, é como ele reage depois de uma falha. Porque é o momento mais difícil do goleiro. O goleiro é muito mental. Então, assim, um goleiro, cara, que está pegando tudo, se tu dá a camisa da seleção, ele joga. Aí, quando ele erra, os goleiros que não têm um perfil de time grande, eles caem, eles enterram. A gente já viu muitos goleiros de muita qualidade e que daqui a pouco começavam a declinar em termos de rendimento, por quê? Por causa da parte mental. Então, assim, o importante é ver como o Carlos Miguel vai reagir depois de falhas, né? Essa é uma, daqui a pouco vai ter outra. E vai ter. Não, o negócio é esse, errar ele vai. O negócio é a gente analisar como ele vai reagir aos erros, porque errar vai. E tem uma coisa, foi contra o Flamengo, o Tite,
O Cássio indo embora e tudo mais. Você quer escutar a entrevista dele primeiro, Marília? Pode pôr, né? Ou você quer falar antes? Não, pode colocar. Quer colocar? Eu vou colocar, aí você fala do que você quiser e o Salvio também. Coloca a entrevista dele, que por sinal, eu vou dar uma opinião antes, que eu já vi. Ô Carlos Miguel, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, você não é ídolo do Corinthians ainda. Você pode vir a ser. Primeiro, você tá como titular, né? Vai colocar o crédito da lauda aí do meu timão, que a entrevista foi pro meu timão. Aí você vai ser ídolo, sim. Se você continuar daquilo que o Fernando Praz disse sabiamente, né? Agora você começou ontem, é um baita goleiro, mas você já está reclamando da imprensa. A imprensa, pô, desculpa, bem, primeiro, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Corinthians tá na pindaíba desgraçado. Ó, tá sem noção de volante. Jogou com 3 zagueiros porque não tinha volante. Exatamente. Não é porque ele jogou com 3 zagueiros porque ele escolheu jogar. Não, porque não tinha. Não tinha volante. Então ele escolheu. Foi errado? Foi até antes de tomar o gol aos 17 minutos. Porque se não toma o frango, talvez daria certo. Não sei se daria. Dá para entender o que ele quis fazer. Dá para entender perfeitamente. Agora, quando coloca o Yuri Alberto, melhora o time. 4-4-2, é o que eu gosto. Agora, você já... Então, o Cássio veio dizer que foi a imprensa? Você quer um cara mais massacrado por vocês da imprensa e pela torcida do Corinthians? Você quer um cara mais massacrado que o Cássio? E o Cássio vai embora. Pelo menos aqui tudo indica, o Cruzeiro está levando. Eu não sei se vai ou não, mas que todo mundo já fala que ele já conversou com todo mundo, não sei o quê, e que o Corinthians quer fazer um contrato com ele. A Marília depois vai falar sobre isso. Então, Carlos Miguel, baixa a bola, irmão. Baixa. Pra você ser metade do Cássio, pra você ser metade do Cássio, metade dele, você vai ter que ter um rendimento melhor. Coloca aí a entrevista dele. Cara, foi uma infelicidade minha, uma decisão errada minha de ir com a mão, poderia ter com o pé, acabou que eu não tive dúvida no lance, acabei tomando um gol e faz parte. Eu sei que o trabalho a gente está fazendo, sei que a gente está buscando coisas muito grandes pra gente, pro Corinthians, e nosso grupo sabe muito bem disso, o que a gente espera da gente, o que a gente acredita na gente, e é o jogo, cara. A gente também teve nossas oportunidades, acabamos não fazendo, e o Flamengo acabou sendo feliz e aproveitando a dele, faz parte do jogo. E a gente tem que seguir cabeça em frente, que a gente tem um campeonato inteiro pela frente. E sei que vão perguntar da tática também. A tática funcionou, só que não fizemos o gol, então para vocês não vai funcionar. Porque vocês só olham o resultado, não olham o que o jogo foi em si. A gente saber que a gente está aqui no Corinthians, a gente não é pequeno. A gente está no Corinthians, a gente é grande. Vocês podem desmerecer a gente vários jogos quando perde, mas eu sei como é que a gente pode fazer lá dentro. Eu sei como todos vão fazer. A gente vai se abraçar e vai ganhar o jogo. E eu tenho fé que a gente vai conseguir alguma coisa pra gente esse ano ainda. Eu fico por uma falha minha ali. Eu tive a oportunidade de fazer, mas o goleiro deles foi muito bem ali no lance, né? Eu fico magoado individualmente, mas o grupo entregou tudo, o grupo correu, não deixou de correr. A gente vinha de uma sequência boa aí, mas infelizmente a derrota veio hoje. E acontece, é erguer a cabeça, treinar e ir pro próximo jogo e buscar a vitória. Esse moleque tem 17 anos, eu tenho 40. Vamos lá então, Marília Ruiz, sobre as duas coisas, depois o Salvio também sobre essa entrevista e sobre o jogo também. A entrevista do Carlos Miguel, se tem uma coisa, eu sempre falo e acho que o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, mas ele claramente não é a maior entrevista da história do Corinthians. E o grande mentor do Carlos Miguel é o Cássio. Essa entrevista do Cássio se parece com algumas entrevistas reativas do Cássio, com uma diferença. Dificilmente o Cássio, depois de tudo que ele já fez, admite uma falha, e o Carlos Miguel admitiu. Agora, essa coisa, vocês da imprensa, é absolutamente desnecessário. O Kaká também admitiu a falha, também acho... O Lucas também falou que o São Paulo estava jogando mal por causa da imprensa. Em 9 meses ele jogou 4 jogos. Ele lidera o Campeonato Brasileiro, porque ela atrapalha ninguém todo jogar mundo. bem. Agora, sobre o jogo, né, rapidinho, eu entendo claramente qual foi a escolha do Antônio Oliveira para essa partida. Ele não tinha o Ranieri, que na cabeça dele é o jogador mais importante do Corinthians, e aí o Ranieri normalmente que faz o terceiro zagueiro ou entra na linha de 5 quando o Corinthians se defende, ele não tinha esse jogador. Eu só contesto porque ele também não teve o Ranieri na terça-feira pela Copa Sul-Americana, ele poderia ter tentado isso lá, já que depois do jogo contra o Fortaleza, ele disse que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. Então ele fez um treino e tentou isso fora de casa contra o Flamengo. De fato, não dá para dizer que a tática funcionou e talvez ele tivesse que ter tentado isso em outra oportunidade. Não dava porque o Gustavo Henrique ainda não tinha recuperado a forma depois da dengue. Bom, se não dava na terça,
talvez não tivesse dado no sábado. Sobre o jogo, ele é mais do que um lugar comum. O Tite mudou o Flamengo, ele não mudou só o espírito do Flamengo. Ele colocou o Flamengo para jogar no 4-2-3-1, colocou 2 meias mesmo, colocou o Gerson entrando, jogando mais por dentro muitas vezes, colocou o Lohan para fazer essa função, mais com 2 atacantes. Então, era uma variação entre 4-2-3-1 com 4-4-2, nos melhores momentos da seleção. Flamengo ganhou o jogo 2-0 do Corinthians, hein? Também, mas houve mudanças táticas depois de tantos pedidos. No meio da semana, quando ele perde para o Palestino, ele fala que um dos problemas do Flamengo é tático. Então, ele tenta corrigir um problema tático com alguns desfalques e, taticamente, também era um Flamengo diferente em campo, além da vontade, além de jogar contra um time que claramente não esboçou reação. O Corinthians não tem jogador de meio para colocar. Então, o Corinthians perdeu o Maicon machucado. Na hora que tomou o gol, eu colocaria o Rian, tiraria o Gustavo Henrique. Então, mas ele não tinha... Mas ele não quis fazer isso. Ele não quis fazer isso, tá. Mas dos jogadores eu respeito, que ele já... mas eu acho que ele tinha que fazer isso. Eu também acho que tinha que jogar no 4-4-2. Mas ontem ele olhou para o banco e ele falou, quem que eu tenho? Ele não tem mais o Maicon, ele não tinha o Ranieri. O Paulinho não é exatamente um jogador com a qual ele pode contar para jogar numa linha de 3, quando ele gosta de jogar no 4-3-3. Ele fez uma mudança radical. Agora, isso significa que o Corinthians tem um elenco desequilibrado. Você perde o Ranieri e você fica manco, e se você tem 3 zagueiros, você tem que escalar sempre os 3 para jogar numa linha de 3, olha para o banco, é o Raul Gustavo que ele não gosta, então é uma escolha. Você não pode jogar com uma linha de 3 zagueiros se você não tem zagueiro no banco. É um cobertor curtíssimo nesse caso. Então, as opções táticas dele ontem são muito questionáveis, além do Corinthians ter feito um jogo ruim. Ô, Salve, pode falar o que você quiser, mas eu queria mostrar só um lance para você falar sobre em relação ao Romero, e depois você fala também do jogo, até porque você é um comentarista não só de arbitragem, você é um comentarista de tudo. O que você pode falar do lance em relação ao Romero, Neto, que muita gente está reclamando. Exato, o cartão amarelo. Ramon Abate resolveu no campo. É lógico que não tinha disputa de bola. O Romero, em algum momento, tenta atingir, chega até com força, mas não atinge com a sola da chuteira. Se atingisse com a sola da chuteira, aí sim seria cartão vermelho. A gente vê que foi resolvido no campo, Neto. Boa arbitragem do catarinense Ramon Abate. Eu acho que não dá para... É bom quando ninguém sai dando entrevista falando de lance de arbitragem. Eu queria só, se a Marília me permitir completar, falta um Juliano no Corinthians, né? Juliano no meio de campo do Corinthians. Mas, Neto, sobre Carlos Miguel. Tá. Lívia e Marília, vocês que são da imprensa, sabem o quanto que você, Neto, você, Praz, eu, inúmeras vezes fui criticado. Inúmeras vezes. Elogiado e criticado, elogiado e criticado. Eu acho que a gente é mais criticado que elogiado, porque a gente perde mais do que ganha. Eu joguei 19 anos. Eu acho que eu perdi 17 anos. E a porrada marca mais. E a porrada é muito forte em cima de mim. E árbitro de futebol. Só que se você é criticado, o que você tem que fazer? Você tem que dar a volta por cima e fazer melhor depois. Não é colocar na conta da imprensa. Usei vocês duas, que vocês são duas jornalistas. E eu estou te falando, Neto, o que o Carlos Miguel fez é um absurdo de querer colocar na conta da imprensa. E eu, como comentarista de arbitragem, às vezes vou lá e elogio o Ramon Abate. Que bela arbitragem, apitou bem. Às vezes recebo uma mensagem, pô, Salvio, que legal, obrigado, hein? Você me elogiou lá no apito final. Na próxima rodada, quando não quer mais falar comigo. Bloqueia. O comentarista de arbitragem que estraga a arbitragem. O Carlos Miguel foi muito mal. Eu vou fazer um ping-pong com vocês 4. Vamos lá. Ô, Fernando Praz, em relação ao Cássio, qual a sua visão, por favor, da história dele, da grandeza dele, dos erros dele, que a gente mais errou do que a gente ganhou? Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, seu comentário, fala o que você achou das palavras do Neto aí, né? Que ele disse que o Flamengo realmente jogou bem. Os comentaristas também exaltaram a partida do Lohan, que faz uma partida muito boa, uma partida bem sólida, né? Mostrou muita maturidade e mostrou que ele tem capacidade sim para ser titular do Flamengo, principalmente agora que o Arrascaeta está no departamento médico, né? Tá aí sempre se contundindo, sabemos que ele não tem sequência. Quando ele tem é muito bom, mas às vezes não dá pra gente confiar muito que ele vai estar sempre disponível no Flamengo, no caso o Arrasca, né? E aí tem agora o Lohan, pelo menos por um período de tempo, porque logo ele deve ser negociado com algum time, principalmente pela capacidade dele, pelo potencial dele. E é muito bom ver novos jogadores, né, novas joias
se desenvolvendo no time do Flamengo. Acho que ele tem muita capacidade sim de continuar jogando muito bem. Isso acontecendo, a gente sabe que o Flamengo é claro beneficiado tecnicamente e também financeiramente, porque quando for vender vai ser uma grana muito boa aí, viu? Quando for vender pra Europa, meu amigo, vai ser um dinheiro muito bom, porque é um jogador novo, de 17 anos, embora pareça ter mais, mas tem muita qualidade, isso é muito bom. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.